Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades de Hirão que tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate, Zoba, e a tomou. Também edificou a Tadmor, no deserto, e todas as cidades das munições que edificou em Amate. Edificou também a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalate e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto, conforme o seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, que não eram de Israel, e seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até ao dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, de quem Salomão não fez servos para sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros, estes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico. E isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos e na festa das semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as do levitas, acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia. E os porteiros pelas suas turmas e a cada porta, porque tal era o mandado de Davi, homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundição da casa do Senhor até se acabar. E assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. E enviou-lhe Hirão, por mão de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 9 do segundo livro das Crônicas. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão,
veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras, até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente. E pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro pegado ao trono, e encostos de ambas as bandas no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. E 12 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro,
e todos os objetos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata e marfim, e búzios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulos, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros, em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos, pois, de Salomão, tantos os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silomita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filhos de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo o Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? Então você presta atenção que o povo veio pedir misericórdia a Roboão, filho de Salomão, que ele aliviasse o jugo que o seu pai Salomão havia imposto sobre eles. Então Roboão mandou que eles voltassem num período de 3 dias, e que ele ia se aconselhar com os anciãos. E os anciãos vieram, ouviram Roboão e lhe deram conselhos. Então diz assim: E eles lhe falaram, dizendo, isto os anciãos respondendo para o rei Roboão, filho de Salomão: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Foi esse conselho que os anciãos deram para Roboão, que ele tinha que ser afável, benigno
para com o povo. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? Então ele agora pede conselho aos jovens e repete o pedido que o povo havia feito a ele, que aliviasse o jugo de sobre o povo. E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então veja bem que este foi o conselho que os jovens deram para o rei Roboão. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao terceiro dia. Então o povo estava obedecendo. Ao terceiro dia eles voltaram ao rei para obter uma resposta. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Vendo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um à sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa,
e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zife, e a Adoraim, e a Laquis, e a Azeca, e Zorá, e a Ajalon, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres, e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Isso foi Jeroboão que fez dessa maneira. Ele expulsou os levitas, os sacerdotes, que se uniram a Roboão, a tribo de Judá e Benjamim, que ficou sendo o rei no sul, e Jeroboão construiu bezerros de ouro para adorar. Continue ouvindo esta leitura. Vou repetir o versículo 15 do capítulo 11. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai, Eziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos. Alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 12 do segundo livro das Crônicas. Não perca esta leitura, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, se assim você desejar. Para você entender o final desta história, é necessário que você ouça até o final do livro das Crônicas. Deus te abençoe, eu espero você.